Olá pessoal, eu me chamo Larissa da Silva Bispo e esse vídeo ele refere-se ao crédito prático da disciplina de irrigação da Universidade Estadual de Santa Cruz. E eu fiquei com o tema sobre a seleção de sistema de irrigação para hortaliças. Primeiramente, é importante salientar que mesmo em regiões úmidas, a falta de água ela pode prejudicar a produção. Por isso é essencial a gente escolher um sistema certo para evitar essas perdas. Embora o sistema de aspersão ele seja um dos sistemas mais utilizados aqui no Brasil, nenhum sistema ele é ideal para todas as condições. Então, a escolha de um sistema ele deve considerar tanto aspectos técnicos, agronômicos e econômicos. E assim a gente vai garantir uma eficiência e trazer bons resultados. Nesse vídeo aqui, a gente vai explorar mais sobre as vantagens do sistema e como manejá-lo no cultivo de hortaliças. Existem diferentes sistemas de irrigação, cada um com as suas características próprias, custos variáveis, vantagens e desvantagens. Basicamente, ele vai depender de como a água ela é aplicada às plantas. Os sistemas eles podem ser agrupados em sistemas superficiais, subsuperficiais, aspersão e microirrigação. Começando com o sistema superficial, a irrigação por superfície é um método que se baseia na cobertura do solo com uma lâmina de água que infiltra no perfil do solo. A água ela é aplicada diretamente na superfície a ser irrigada e isso acontece através da gravidade. Já o sistema subsuperficial, conforme o seu nome sugere, a irrigação por gotejamento superficial ou SDI consiste na aplicação de água por gotejamento abaixo da superfície do solo. O sistema de aspersão, que é uma forma de similar à chuva nas áreas de lavoura, sem dúvida é o mais clássico e popular na agricultura. Ele vai similar à chuva e a água é aplicada sobre a folhagem da cultura e o solo. Por fim, a gente vai ter o sistema de microirrigação, que ele é um sistema de irrigação que utiliza emissores de água de baixo volume para fornecer água diretamente às plantas. E esses emissores eles podem ser de gotejamento, microaspersores ou nebulizadores, e são instalados próximo às raízes das plantas. Entrando nos aspectos agronômicos, a espécie que a gente vai cultivar, ela vai apresentar suas características próprias, como densidade e sistema de plantio, altura da planta, profundidade do sistema radicular e necessidades hídricas. E esses fatores, eles são importantes e devem ser considerados na seleção de um sistema de irrigação. Sistemas de irrigação como sucos, por exemplo, eles são mais adequados para hortaliças, eles vão apresentar um maior espaçamento, enquanto o aspersão é mais versátil e pode ser usado em diferentes densidades de plantio. Já o gotejamento, ele é ideal para cultivos em linhas, como o cultivo do morangueiro. A altura da planta é um fator muito importante e ele pode estar limitando o uso de aspersores e cultivos exigentes em água, como o sistema radicular superficial, que necessita de uma irrigação leve e frequente, sendo mais adequado em sistemas como aspersão permanente ou microaspersão. Os aspectos fitossanitários relacionados às hortaliças, eles também são muito importantes. Haja visto que a incidência de pragas, principalmente de doenças de solo e da parte aérea, ele está intimamente relacionado à forma de como a água é aplicada nas plantas. Sistema de aspersores, eles não são recomendados para culturas que vão exigir um tratamento fitossanitário frequentemente, como por exemplo a cultura do tomate e do pimentão. Porque a água que é aplicada na parte aérea, ela favorece a umidade. E também pode ocorrer a remoção de agrotóxicos e disso pode também promover doenças fúngicas e bacterianas. Os sistemas por sulcos e gotejamento, eles são mais adequados para essas hortaliças. No entanto, o uso excessivo
de irrigação por suco, ele pode favorecer doenças bacterianas no solo, como a murcha bacteriana, devido à alta umidade e à falta de aeração no solo. A escolha do sistema de irrigação, ela também depende das condições climáticas, especialmente do vento e da evaporação. Sistemas superficiais e subsuperficiais, e também os de microirrigação, eles são menos afetados pelo clima. Já a irrigação por aspersão não é indicada em regiões com vento forte, acima de 6 metros por segundo, pois o vento pode causar perdas de água e afetar a distribuição nos aspersores. E também não é recomendado em condições de baixa umidade e alta temperatura, devido à grande perda por evaporação. Para a gente garantir uma irrigação eficiente, a quantidade e a qualidade de água são fatores fundamentais. Primeiro, é importante saber quanta água está disponível naquele local. Locais onde a água é limitada ou cara, sistemas mais eficientes, como o gotejamento, eles são ideais, porque eles aproveitam mais ou menos em torno de 90% da água que é utilizada. Já sistemas como os superficiais, eles desperdiçam em torno de 30 a 70% e não são recomendados em áreas que vão apresentar escassez de água. A qualidade da água também, né, conta muito. Se essa água ela apresentar sedimentos como areia ou carbonato, ele pode entupir o sistema como o gotejamento ou a microaspersão, a menos que seja filtrada e tratada. Além disso, a água contaminada com patógenos ela não deve ser utilizada para irrigar hortaliças que são consumidas cruas, já que isso pode aumentar o risco para a saúde humana. Também temos a questão que em regiões com água salina é, é preciso a gente ter um cuidado redobrado. O gotejamento, nesse caso, é a melhor escolha, porque ele ajuda a evitar que o sal se acumule demais no solo ou prejudique as plantas. Temos também a quimigação, que é basicamente a aplicação de fertilizantes, agrotóxicos ou outros químicos pela água de irrigação. Ela pode ser usada em todos os sistemas, mas é mais eficiente em sistemas como o gotejamento e o pivô central. No entanto, são necessárias medidas para evitar a contaminação ambiental. Em alguns locais, como por exemplo no Distrito Federal, a aplicação de agrotóxicos por irrigação ela é proibida. Temos também os sistemas superficiais e o gotejamento. Eles vão permitir a aplicação de químicos no solo, mas não na parte aérea das plantas, exceto se forem por produtos sistêmicos. Já o sistema de aspersão, ele vai permitir aplicar tanto no solo como na planta. O gotejamento, ele também é amplamente utilizado, né, para aplicar fertilizantes, especialmente que tenham teor de nitrogênio e potássio, e assim vai garantir uma maior eficiência no manejo. Quando a gente fala sobre a eficiência na irrigação, a gente está falando de usar a água de uma forma mais inteligente possível. Ou seja, é a relação entre a quantidade de água que a planta realmente precisa e o que a gente aplica no campo. A eficiência ela pode ser prejudicada, né, por algumas perdas, como a água que escorre pela superfície, ela evapora antes de chegar ao solo ou ela vai parar muito fundo e as raízes não conseguem alcançar. Isso acontece bastante em sistemas que não ocorre uma distribuição de água de uma maneira uniforme, forçando a gente a aplicar mais água do que deveria, só para garantir que todas as plantas sejam atendidas. Sistemas superficiais, como os sulcos, eles costumam ter uma eficiência menor, porque eles perdem muita água pelo caminho. Por outro lado, a de microirrigação, como o gotejamento,
é superficiente, com perdas mínimas. No caso das hortaliças, né, que são bastante sensíveis à falta de água, é fundamental a gente escolher um sistema que distribua a água de uma forma mais uniforme. Isso não só para evitar os desperdícios, mas também para ajudar a manter aumentar a produtividade, a qualidade das plantas e até a prevenção de doenças. Quando a gente fala sobre aspectos econômicos, o sistema de irrigação ele deve considerar tanto os custos variáveis como os custos fixos, além dos benefícios econômicos. Os custos fixos, eles incluem o investimento inicial para a instalação do sistema de irrigação, como a compra de equipamentos e adequação da área. Os sistemas superficiais e subsuperficiais, eles vão apresentar um custo inicial mais baixo, enquanto os de microirrigação e aspersão, eles são mais caros. Além disso, é necessário a gente estar calculando, né, o custo de oportunidade do capital investido. Os custos variáveis, eles englobam a energia, mão de obra, manutenção e custos adicionais. A energia necessária para a operação, ela varia de acordo com o tipo de sistema, sendo mais alta em sistemas de aspersão. E a mão de obra é mais intensa nos sistemas de suco e aspersão convencional, enquanto a de microirrigação ela requer menos. Temos aqui essa tabela que fala sobre os valores da eficiência da irrigação, custo de aquisição e implementação, uso de energia e mão de obra requerida para diferentes sistemas de irrigação que devem ser utilizados nas hortaliças. Temos aqui essa outra tabela que fala sobre a vida útil e o custo de manutenção de sistema de irrigação e os seus componentes. Temos aqui nessa primeira parte o sistema de irrigação, como aspersão, microirrigação e outros componentes. Temos aqui a vida útil em anos e a manutenção também em anos, o valor de porcentagem. Temos outra tabela aqui, está um pouco ruim de visualizar, mas essa tabela ela considera tanto fatores físicos, agronômicos e gerais, né, que devem ser considerados na escolha do sistema de irrigação. Basicamente, nessa tabela aqui, ela vai apresentar alguns sinais, como o zero, o positivo e o negativo. O zero, basicamente, ele vai nos informar a condição que não influencia na escolha do sistema. Já o positivo, ele indica a vantagem na seleção desse sistema para o fator analisado. Já o negativo, ele indica que o sistema ele não é conveniente para essas condições, sendo melhor a gente optar por outro sistema. Então, embora essa tabela ela não cubra todos os fatores sociais e econômicos, ela serve como um guia inicial para a seleção do sistema. Então, a ideia é que os sistemas com mais sinais negativos eles sejam descartados, enquanto aqueles que apresentam sinais positivos eles devem ser priorizados. Então, basicamente, deve ser feita uma análise, né, econômica detalhada com os sistemas pré-selecionados, utilizando indicadores como a relação entre a receita e o custo total anual e a diferença entre a receita e o custo para determinar um sistema de irrigação economicamente viável. Entrando nas considerações finais, a irrigação ela é fundamental, né, para a gente ter um sucesso na produção das hortaliças, mesmo em regiões que não enfrentam longos períodos de seca. Como eu falei anteriormente, existem diversos sistemas de irrigação, como os superficiais, subsuperficiais, aspersão e microirrigação. Cada um ele vai apresentar características como custos, vantagens e desvantagens. E a escolha do sistema ideal ele depende de uma análise criteriosa, levando em conta aspectos como a espécie cultivada, o tipo de solo, declividade do terreno, qualidade e quantidade de água disponível,
o clima, nível de automação desejado e os custos envolvidos. Aqui no Brasil, o sistema de aspersão ele é amplamente utilizado, devido à sua adaptação para diferentes condições de solo e topografia, além do cultivo, né? Então, no entanto, não existe um sistema universalmente ideal para o cultivo que apresenta um alto valor ou requer de pulverizações frequentemente. Sistemas como suco e gotejamento eles são mais indicados. O gotejamento, especialmente em cultivos protegidos, ele vai se destacar pela sua automação, pelo seu controle preciso de água e eficiência no uso de fertilizantes. Para grandes áreas, o pivô central ele é uma ótima escolha. Isso porque, devido a ele apresentar um baixo custo operacional, ele requer de um manejo também adequado, além da rotação de culturas para evitar problemas fitossanitários. Então, basicamente, né, a seleção de um sistema de irrigação, ela deve ser feita em duas etapas. Primeira etapa, né, deve fazer uma análise técnica para identificar os sistemas mais adequados, seguida de uma avaliação econômica para determinar o mais viável. E esse processo ele garante uma escolha eficiente e sustentável, considerando tanto as necessidades agronômicas quanto os aspectos financeiros. Queria estar agradecendo a oportunidade de fazer a apresentação desse tema bastante importante, que vai estar ajudando tanto produtores, estudantes de agronomia e pessoas que têm interesse sobre irrigação. E eu queria estar agradecendo também, principalmente para a Universidade Estadual de Santa Cruz e o nosso professor, que deu a oportunidade de estar realizando esse vídeo. E aqui foi a referência utilizada.